Saudações! Pare por um instante e escute com atenção. Se você chegou até esse vídeo, não foi por acidente. Nada no universo acontece por acaso. Sincronicidade é simplesmente a maneira que a realidade encontra para mostrar que você está na frequência certa para receber uma informação específica. E a informação que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a maneira como você enxerga o tempo, o sono e até a sua própria identidade. Porque a maioria das pessoas acredita que quando vai dormir, simplesmente desliga. Elas pensam que o sono é apenas descanso biológico, um intervalo entre 2 dias. Mas eu digo a você, e isso é apenas a parte visível da história. Enquanto seu corpo repousa, outra parte de você entra em atividade. Uma parte mais rápida, mais expandida, mais próxima daquilo que você chama de futuro. Existe uma versão sua que não está limitada pela mesma velocidade do tempo que você percebe aqui. Uma versão sua que se move em um ritmo diferente da realidade física. Enquanto você passa o dia tomando decisões limitadas pela lógica, essa outra versão sua que já está explorando possibilidades antes mesmo que você pense nelas. Alguns pesquisadores humanos tentaram traduzir essa ideia chamando esse fenômeno de duplo quântico. Mas entenda algo importante. Não estamos falando de outra entidade. Não estamos falando de um espírito separado de você. Estamos falando de você mesmo, operando em outra velocidade da consciência. Imagine que você está andando por uma floresta à noite com uma lanterna. Você ilumina apenas alguns metros à frente. Esse é o alcance da mente física. Agora, imagine uma versão sua observando essa mesma floresta de um ponto elevado, vendo todos os caminhos possíveis ao mesmo tempo. Esse observador avançado é aquilo que algumas pessoas chamam de duplo. Enquanto você vive o presente, essa versão sua corre alguns passos à frente do tempo. Ela observa caminhos, explora resultados possíveis e identifica rotas mais eficientes para a sua experiência. Mas existe um detalhe fascinante. A troca de informação entre você e essa versão acelerada de si mesmo não acontece o tempo inteiro. Ela acontece principalmente à noite. Existe um momento específico, pouco antes de você dormir, em que a comunicação entre essas duas versões de você se torna extremamente clara. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o maior erro da vida delas. Elas vão dormir com medo, com preocupação, com ansiedade, repetindo mentalmente os problemas do dia. Sem perceber, estão enviando instruções ao campo de possibilidades. E o universo responde exatamente ao tipo de frequência que elas enviaram. Mas quando você entende como esse processo funciona, algo extraordinário acontece. Você percebe que os últimos minutos antes de dormir não são apenas um momento de descanso. Eles são um portal de comunicação com seu próprio futuro. Agora, eu quero que você participe conscientemente dessa conversa. Escreva nos comentários a seguinte frase: eu permito que minha consciência explore futuros melhores. Quando você escreve algo com intenção, você transforma um pensamento em ação vibracional. E isso já começa a alinhar a sua mente com aquilo que vamos explorar aqui. Porque no próximo passo vou explicar algo que quase ninguém entende. Por que exatamente a comunicação com essa versão acelerada de você acontece durante a noite? Porque durante o dia ela quase sempre fica bloqueada. E quando você compreender esse mecanismo,
você vai perceber que nunca mais vai querer ir dormir da mesma maneira que dormia antes. Agora permita que eu leve sua atenção para algo extremamente simples, mas que quase ninguém observa. Durante o dia, sua mente está cercada por um oceano de estímulos, luzes, conversas, notificações, pensamentos repetitivos, preocupações sobre o futuro, memórias do passado. Seu cérebro passa horas processando dados vindos de todos os lados. Você abre os olhos e imediatamente começa a interpretar o mundo. Você compara, você analisa, você julga, você tenta prever o que vai acontecer. Esse processo é natural para a mente física. Ele existe para permitir que você navegue no ambiente material. Mas existe um detalhe importante que raramente é mencionado. Esse estado mental cria um campo extremamente ruidoso dentro da sua própria consciência. Imagine tentar ouvir uma música suave no meio de um estádio lotado. Existe som demais, movimento demais, interferência demais. Esse é exatamente o estado da mente humana durante o dia. A maioria das pessoas vive nesse nível de ruído mental constante. Pensamentos surgem um atrás do outro, muitas vezes sem qualquer pausa. Uma preocupação gera outra, uma memória gera outra, uma expectativa gera outra. E quanto mais a mente tenta controlar a realidade, mais barulho interno ela cria. Agora perceba o que isso significa. Se existe uma parte de você operando em outra velocidade do tempo, enviando sinais sutis, enviando orientações intuitivas, como essa informação atravessaria esse campo de interferência mental? Ela simplesmente não atravessa. Não porque a comunicação não exista, mas porque o canal está ocupado. A mente física foi criada para perceber o que já aconteceu. Ela observa o passado e tenta projetar o futuro com base nessa memória. Ela analisa padrões, ela compara experiências, mas ela não foi projetada para acessar diretamente o campo de possibilidades. Esse acesso acontece em um nível mais profundo da consciência e durante o dia esse nível raramente está disponível porque a mente analítica ocupa quase todo o espaço. Mas existe um momento específico em que esse controle começa a enfraquecer. Um momento em que o corpo desacelera, a respiração se torna mais lenta e os pensamentos perdem a força. Esse momento acontece todas as noites, pouco antes de você adormecer. É nesse instante que algo extraordinário começa a acontecer dentro do seu cérebro. As ondas elétricas da sua mente começam a mudar, o ritmo da atividade mental diminui e quando isso acontece, uma espécie de portal interno começa a se abrir. A antena que durante o dia estava voltada para o mundo externo começa lentamente a se virar para dentro. Esse movimento é sutil, mas poderoso, porque é nesse momento que a interferência da mente lógica começa a desaparecer. E quando o ruído diminui, aquilo que antes parecia silêncio começa a revelar sinais. É nesse momento que muitas pessoas começam a perceber algo curioso. Pensamentos diferentes surgem, imagens inesperadas aparecem, ideias aparecem como se viessem de outro lugar. Algumas pessoas descrevem esse momento como se estivessem entre dois mundos, metade acordadas, metade sonhando. Mas o que realmente está acontecendo é que você está entrando em um estado onde a mente física solta o controle.
E quando isso acontece, a comunicação com níveis mais rápidos da consciência se torna possível. Agora, observe algo interessante. A maioria das pessoas ignora completamente esse momento. Elas continuam pensando nos problemas do dia, continuam analisando situações, continuam repetindo preocupações. Ao fazer isso, elas fecham o próprio portal que começou a se abrir. Mas quando você entende o que está acontecendo, pode usar esse momento de maneira completamente diferente, porque o que acontece depois dessa transição mental é ainda mais fascinante. Existe um estado específico da consciência onde a mente crítica praticamente desaparece. Um estado em que novas ideias podem atravessar sem resistência. Um estado onde a criatividade explode e onde a comunicação com o campo de possibilidades se torna muito mais clara. Esse estado é conhecido na ciência como ondas alfa e ondas teta. E no próximo momento eu vou explicar por que essas ondas cerebrais funcionam como uma ponte direta entre você e essa versão acelerada da sua própria consciência. Perceba algo muito interessante sobre o momento em que você começa a adormecer. Existe um instante extremamente delicado, quase invisível, em que a mente lógica simplesmente perde a força que teve o dia inteiro. Durante o dia, seus pensamentos são firmes, organizados, quase rígidos. Eles seguem uma sequência lógica. Uma ideia leva a outra, uma preocupação leva à próxima. Mas quando o corpo começa a relaxar, esse padrão começa a se dissolver. Os pensamentos deixam de ser lineares. Eles começam a aparecer como fragmentos, pequenas imagens, sensações rápidas, frases desconectadas. Você já percebeu isso? Aquele momento em que você está quase dormindo e de repente surge uma imagem que não faz muito sentido ou uma pequena cena que parece ter surgido do nada. Por alguns segundos você observa e então o pensamento desaparece. Esse é um dos primeiros sinais de que o cérebro está mudando de frequência. Durante o dia, a atividade cerebral funciona em um ritmo rápido, conhecido como estado de alerta. É o estado que permite dirigir, trabalhar, tomar decisões e resolver problemas. Mas quando o corpo começa a se preparar para o sono, essa atividade começa a desacelerar. O cérebro entra em um estado mais suave, mais silencioso. É nesse momento que surge aquilo que muitos chamam de ponte entre dois mundos.